Quando a oração é perda de tempo. Quando a oração é perda de tempo? Essa frase veio na minha mente e eu fiquei assim, gente, mas orar, perda de tempo? Oração, perda de tempo, como? Vem algumas coisas às vezes na minha cabeça, não sei se isso acontece com vocês também, que a gente fica meio assim, que frase é essa? Que pensamento é esse? Mas o Senhor, né, acendeu essa afirmação na minha mente, né? Nós estamos num tempo de oração, de busca, né? De propósito aí com um tempo de evangelismo que nós vamos ter aqui na nossa cidade. E aí veio isso. Quando a oração é perda de tempo. E aí, vamos meditar? Quando a oração é perda de tempo. Como é que pode a oração ser perda de tempo? Se o próprio Jesus nos ensinou a orar. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Mateus 6, do 9 ao 13. Mateus 6, do 9 ao 13, o que é que está escrito? Vou abrir aqui para a gente ler. Mateus 6, do 9 ao 13. O que é que está escrito? Gente, portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Entre colchetes aqui, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus ensinou a gente a orar. Então, como orar vai ser perda de tempo? Né? O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, logo depois dele dizer, né, alegrai-vos sempre, ele diz, orai sem cessar. Orai sempre. Estejam sempre em oração. Como? Em algum momento, a oração vai ser perda de tempo. Outra coisa que há uns anos atrás aí, como é maravilhoso você ver isso na palavra de Deus, que a oração, ela é também o caminho da cura para a ansiedade. Como existe algum tempo em que orar é perda de tempo? Se em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, vamos abrir aqui, porque a gente faz uma afirmação dessa, né? Oração cura para a ansiedade. Vamos ler. Filipenses capítulo 4, né? Versículos 6 e 7, olha o que está escrito. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Em outras versões está, não andeis ansiosos, não andeis inquietos. Né? Aqui na Nova Almeida atualizada está assim. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ação de graças. E fazendo isso, versículo 7, e a paz, o resultado disso, o resultado de tornar conhecido diante de Deus através da oração, súplica e ação de graças, qual é o resultado disso? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Cara, é a cura da ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Então, como em algum momento a oração é perda de tempo? E meditando nisso, o Senhor fez saltar da palavra dele 3 versículos para mim e eu quero compartilhar com vocês quando a oração realmente ela é perda de tempo. E, em primeiro lugar está Provérbios 28, versículo 9. Aqui eu separei na versão revista e atualizada, que lá está escrito assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Eis aí o primeiro ponto em que orar é perda de tempo. Quando o seu coração, quando o meu coração não está
na lei do Senhor. E a gente sabe que Jesus, quando veio, ele sintetizou a lei, ele cumpriu a lei em toda, né? O que diz a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a si mesmo, isso é o cumprimento da lei. E Jesus vem, cumpre isso tudo e deixa um novo mandamento, né? Para nós nos amarmos uns aos outros assim como ele nos amou. Então, a lei em Cristo é o amor. Viver a lei, ter a oração, né? Ter os ouvidos afastados da lei de Deus, da lei do amor, é abominação. Então, se a gente tem o coração longe de Deus, a oração aqui diz que a oração vai ser abominável. Gente, abominável. Então não adianta você orar não tendo o seu coração e os seus ouvidos na lei do Senhor. Não adianta orar. E aí talvez você possa me perguntar, mas quem tem o coração mal assim não ora? Ora, gente. Pior que tem gente que ora. Pior que tem gente que pede as piores coisas que você pode imaginar. Outro texto aqui que o Senhor destacou quando pensamos em uma oração, quando a oração não faz sentido, quando a oração é uma perda de tempo, está em Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Olha o que está escrito. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Então, gente, quando a oração é perda de tempo, quando a nossa oração é uma oração carnal, quando a nossa oração é totalmente voltada para nós mesmos e para o nosso benefício. Nós lemos aqui no início, Mateus 6, Jesus ensinando a orar, a oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso não é algo para a gente ficar repetindo, sem sentido, mas ela é como que um script de uma oração que faz sentido diante de Deus, né? Começando por reconhecer Ele como Pai, né? Muita gente reconhece Deus como Deus, mas não como Pai. Já começa, Pai Nosso. Nosso. É uma oração empática, é uma oração que não faz a gente olhar só para si mesmo, mas olhar para o outro. O pão é nosso, o perdão é nosso, o reino é dele. Então, quando nós fazemos orações egoístas, essa oração é perda de tempo. Quando a gente pede coisas absolutamente só para nós mesmos, sim, para os nossos prazeres e desejos, orações egoístas. Orações egoístas são inúteis. Orações egoístas são barulho, né? No ouvido de Deus, não faz sentido. E quantos de nós, e eu falo nós porque por vezes nós nos vemos fazendo orações egoístas. Nós nos vemos chegando diante de Deus pensando apenas em nós mesmos. Deus tenha misericórdia de nós quando isso acontece. Orações, eu anotei aqui, orações beligerantes. Orações de guerra. Gente, oração desejando mal de outras pessoas, né? Aqui quando em Provérbios 28, versículo 9, quando diz que o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável, me faz lembrar de um versículo que eu não guardei aqui, mas lá em Provérbios, que fala que 6 coisas o Senhor odeia, né? E a 7ª ele abomina, e aí fala o que semeia contenda entre irmãos. E imagina que às vezes no nosso meio existem orações beligerantes, orações querendo que o outro se dê mal, querendo o lugar do outro. Meu Deus do céu! Sobre cada coisa que talvez o Senhor traga na sua mente, na sua memória, aí algumas coisas que a gente viu, ou quem sabe até que a gente viveu dentro da igreja, que o Senhor nos livre de fazer orações de guerra contra quem é alvo do amor de Deus. Orações egoístas.
Então, quando nós fazemos essas orações carnais, egoístas, beligerantes, essa oração é só barulho. Essa oração é uma perda de tempo diante de Deus. E eu que estou vivendo um tempo maravilhoso assim, em casa, com a minha amada, com a minha Valéria, eu meditando, veio também em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que está escrito lá: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Gente, a oração não faz sentido quando nós não discernimos o corpo da família. Quando nós, maridos, olhamos, né, para os nossos filhos, né, isso tem a ver com família, nós olhamos para os nossos filhos e vemos só uma forma de fazer, realizar neles os nossos sonhos frustrados. Quando nós não impedimos a liberdade que o Senhor tem de agir na vida deles, de fazer eles fluírem aonde o Senhor quer que eles fluam, e ao invés de ajudá-los, a gente, né, bota eles para baixo, a gente fala que não vai dar certo, mas na verdade a gente quer que eles realizem os sonhos que talvez nós não realizamos no passado. Deus falou comigo isso, e talvez pode estar falando com você também, e eu te peço que, se tudo o que eu falei até agora faz algum sentido para você, talvez faça algum sentido para alguém, compartilhe esse vídeo, né? Esse é o Coisas do Alto, é esse tempo em que eu pego o resultado do meu secreto com Deus e trago para cá, para falar aos telhados mesmo, para que a meditação da palavra do Senhor seja uma constante na nossa vida. Então eu trouxe aqui 3 versículos, né, que mostram, que falam quando a oração é perda de tempo. Eu já estou adiantando aqui, mas eu falei da relação do marido, né, do chefe de família com os filhos, mas e a esposa? Quantos maridos também olham para sua esposa como uma serva dentro do lar, como alguém que serve só para servir, né? Desculpa a redundância aqui, porque é ao vivo e vai ser sem edição mesmo. O texto fala para a gente olhar para a mulher como vaso mais frágil. E a gente sabe recentemente aí que a fragilidade da mulher em certos pontos é a potência em outros. Né? Recentemente aí, a Tatiana Sampaio, essa mulher abençoada por Deus, que insistiu em buscar na ciência, né, o desenvolvimento da cura para paralisia, né, dos órgãos aí, de pessoas tetraplégicas. Gente, é a glória, é a graça de Deus numa mulher, numa frágil mulher, mas tão forte em outra, né? Que possamos aprender em Deus a honrar as mulheres mesmo. Quantas vezes, fazendo piada, a gente não fala: ah, meu Deus, se não fosse a Eva cometendo aquele pecado, e a gente faz a mesma coisa que Adão fez. Adão disse: Senhor, a mulher que tu me destes. E não, gente. A mulher, ela é co-herdeira conosco da graça de Cristo. Ela é nossa ajudadora, ela está conosco, né? Ela veio de nós, né? Veio da costela ali, está em nós. Feliz aquele homem que encontrou uma mulher. Eu falo sempre para os jovens que as 2 maiores decisões da sua vida, a primeira é a decisão por Cristo, e a segunda é a decisão da pessoa que você vai viver com ela o resto da sua vida, sua esposa. Então você que tem uma esposa, honre essa mulher, né? Cuide dela, ame-a como Cristo amou a igreja. E aí o texto diz lá: e se entregou por ela, para que ela seja santa, não é? Então, talvez estejam me faltando as palavras aqui, mas você que está me ouvindo sabe a maneira que Deus quer que você honre a sua esposa. Talvez nesse exato momento você vai parar tudo aí, ir lá e dar um abraço nela, dar um beijo, pedir perdão por alguma coisa, porque o Senhor vê a sua relação. E aqui diz que as nossas orações, uma vez que nós não estamos
honrando as nossas esposas, tratando elas com o devido respeito, com empatia, sabendo que ela é co-herdeira conosco, né? Talvez a sua mulher não seja submissa porque você é um homem sem missão na vida. Você ainda não entendeu em Deus a sua missão e por isso essa mulher não tem uma missão para seguir. Submissão vem de debaixo da mesma missão. Que o Espírito do Senhor fale ao seu coração, assim como falou com o meu. E eu quero não me prolongar mais, eu nem sei quanto tempo deu esse vídeo, mas se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui. Vocês viram aqui que eu escrevi, né? Fiz isso aqui no iPad, e se você talvez queira que eu mostre eu, no momento da meditação, criando isso, fale aqui que talvez eu faça vídeos nesse formato, mas esse é o resultado do meu secreto, de meditando nessa sentença, quando a oração é perda de tempo. Então a oração é perda de tempo quando o nosso coração não está na lei do Senhor, e a lei do Senhor é o amor. A oração é perda de tempo quando a gente faz orações carnais, egoístas e beligerantes, orações de guerra contra o outro, né? O Senhor me fez lembrar agora, quem me viu passar na prova e não te ajudou. Enfim, oração beligerante é briga, né? Oh, meu Deus, nem sei. Enfim. Então, no mais, a oração não é perda de tempo, a oração é falar com Deus. A oração é um fortalecimento que nós temos. A oração como é a cura para a ansiedade desse mundo, né? Se todas as coisas, né, nossos pedidos, nossas angústias estiverem diante de Deus em oração, súplica, já com ações de graças, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então eu finalizo aqui, esse é o primeiro vídeo. Peço novamente, se você curtiu, gostou, deixe um comentário, né, incentive isso, porque isso não é para aparecer, né? Isso é para realmente eu colocar para fora aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E se isso puder abençoar um pouquinho a sua vida, o Senhor vai ficar muito feliz. E eu também. Amém? E lembre-se, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, pense nessas coisas. Pense nas coisas do alto.